Graça e a paz a todos, né? Hebreus, capítulo 13. E versículo 4. Hebreus, capítulo 13. E versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Vamos ler novamente, Hebreus 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Amém. Podem se assentar todos. A seita que vai ser abordada nessa noite, ela é chamada Meninos de Deus, né? Ou pelo menos assim, inicialmente, né? Inicialmente recebeu esse nome porque atualmente ela mudou de nome. Afinal, Meninos de Deus. Meninos de Deus. Né? Atualmente, tá, o nome da seita mudou para Família Internacional. Então, hoje em dia, se tu pesquisar alguma coisa por Meninos de Deus, tu não vai conseguir mais encontrar alguma publicação atual. Né? Mas, sob o nome de Família Internacional, ainda se encontra. Então, eu vou ler aqui brevemente, tá, um resumo, né? Já vou ir comentando alguma coisa. Que é o seguinte, ó, o movimento ele começou na década de 60, nos Estados Unidos. O que nós podemos identificar que estava acontecendo nos Estados Unidos nessa época, né, na década de 60? Movimento hippie, né, aquele movimento de, sabe, meio anarquista, né, de amor livre, aquela coisa, sabe, de fornicação, né, e né, Woodstock, aquelas coisas, tudo assim, era tudo que estava fervilhando nessa época, né. E aí nos Estados Unidos, né, então ela começa lá nos Estados Unidos. O líder da seita é chamado David Brandtberg, né, ou David Berg, né, mais conhecido assim. Ele meio que começou como uma espécie de evangelista, né, ele até tentou, assim, ele nasceu na igreja, né, os pais eram crentes, né, e tal, como a maioria, né, das famílias nos Estados Unidos, especialmente no início do século passado, né. Afinal, ele nasce em 1919, né? Nasceu em Oakland, Califórnia, em 1919. E ele tentou ser um pregador, evangelista e tal, mas não deu muito certo. A igreja que ele tentou formar, assim, num molde, né, mais tradicional, essa igreja o rejeitou, sob a acusação né, de conduta imprópria, né, para um pastor, que é justamente a questão da importunação sexual. Então ele já foi, digamos assim, retirado, né, de uma igreja que ele tentou, né, fundar. Isso ainda na década de 40 ou 50 a princípio, na década de 50. Na década de 60, então, ele se muda, né, de local, e então ele funda, né, essa seita. Alguns colocam a data da fundação em 1967, outros em 1969. Tá? Então, né, é bem antiga, né? Aí, o que acontece? Ele voltou o seu olhar, David voltou o seu olhar para os jovens hippies, para atraí-los. Né? E basicamente, então, essa seita, Meninos de Deus, ela é como que um sincretismo, né, entre o cristianismo e o movimento hippie. É basicamente isso. Se a gente fosse, né, simplificar assim, né, em linhas gerais, é um sincretismo entre o movimento, filosofia hippie e o cristianismo. Né? Então ele vai usar a linguagem das escrituras, ele vai usar, né, os termos bíblicos, mas basicamente a filosofia era aquela filosofia
né, perversa, né, diabólica lá que estava se infiltrando, né, tomando corpo na década de 60, né, de promiscuidade, de fornicação e tudo mais. Ele, para atrair, né, então, esses jovens, né, que eram os adeptos que ele estava, né, querendo atrair, ele lançou mão dos seguintes elementos: rock, café e sanduíches gratuitos. Então surgiu uma comunidade bem ao estilo das comunidades alternativas da época. A princípio intitulou-se Moisés Davi. O nome dele era David, mas ele, né, se apropriou do nome Moisés. Então ele começou a ser chamado, né, de Moisés, né, Moisés Davi. E às vezes só com a sigla, Mo. Às vezes ele mandava... O que acontece? O movimento dele, já vou entender o porquê, né, ele começa a ser perseguido, né, perseguido pela polícia mesmo. E ele acaba fugindo do país, ele sai dos Estados Unidos e vai transitando por outros países, né? E por fim vai para lá na Nova Zelândia. Então ele se intitula dessa forma, e muitas vezes nas cartas que ele vai escrevendo, né, que ele vai doutrinando então essa seita, vai doutrinando as comunidades que estão sendo formadas por meio de cartas. Essas comunidades eram de fato, eram comunidades assim que se isolavam, sabe? Eles compravam um sítio, uma fazenda, assim, lá no meio do mato e formavam a comunidade lá e se isolavam de tudo, se isolavam da sociedade. Aí o que acontece? Ele diz, né, ele se autoproclamava profeta, né, esse nome que ele se arrogou assim, né, Moisés, ele diz que recebeu por meio de profecia, e aí ele começa a organizar, né, na medida que a seita começa a crescer, né, a gente vê, por exemplo, quando ela tinha mais ou menos 50 membros, é que ele de fato deu um nome para a seita, né, Meninos de Deus. Ele deu esse nome quando conseguiu angariar, né, uns 50 membros para a seita. Na medida que ele vai crescendo, o que acontece? Em 73, essa seita é introduzida no Brasil. Mais ou menos, né, uns 4, 5 anos depois da fundação dela lá nos Estados Unidos, ela já chega aqui no Brasil. E em 82, né, ou seja, basicamente uns 15 anos depois de ter sido fundada, ela já estava com em torno de 470 mil pessoas. Já eram membros dessa seita. Então ela cresceu muito rápido, assim. Né, imagina, 500 mil de pessoas, né, em questão de 15 anos. Né? Então ela tem um crescimento muito rápido, né, nesse tempo. E aí, então, as pessoas, né, que, pelo menos inicialmente, assim, aqueles que principalmente foram aderindo a essa seita, né, eram pessoas que, ou, tipo assim, eram rebeldes, né, abandonavam a família, ou até mesmo pessoas, né, que já estavam meio que morando nas ruas e tal, eram os primeiros, né, que foram sendo, né, se agregando ali. Ele escrevia cartas, então, para doutrinar os seus seguidores, né, com seus ensinos distorcidos, né. Parte dos ensinos dele envolvia ocultismo, até mesmo reencarnação, a permissividade sexual, além de dizer que era o único profeta dos últimos tempos e que os meninos de Deus formavam a igreja remanescente dos últimos dias, e de incentivar o uso da blasfêmia, da vulgaridade, da profanação e da pornografia para alcançar novos adeptos. Eu já vou falar um pouco, lógico, eu não vou entrar em nenhum detalhe aqui, né, mas eu vou comentar sobre a forma, né, que eles usavam. Eu não vou chamar isso de evangelismo, tá? Porque não era pregação do evangelho, né? Mas a forma de proselitismo, né? Ou seja, de converter alguém à seita, né? Não converter alguém a Deus, mas de converter alguém à seita, né? Então o movimento ele usava apenas alguns trechos escolhidos da Bíblia, né? Ou seja, a base de autoridade que a gente já consegue, né, ter uma noção. Não era um movimento que levantava a bandeira do só da Escritura, né, ou seja, de que somente a Escritura é regra de fé e prática do cristão. Né? Na verdade, a Escritura ela era usada apenas como um pretexto para as suas doutrinas.
onde eles, como dizem, eles apenas escolhiam, né, usavam alguns trechos escolhidos da Bíblia, mas o que de fato era o corpo doutrinário da seita eram as cartas, né, que ele foi escrevendo né, para as comunidades. Ou seja, então a principal fonte de doutrina da seita era o próprio, né, a própria pessoa do David Berg. As pessoas que se associavam ao grupo, elas passavam por uma intensa lavagem cerebral, né, efetuada por meio de privações e doutrinação prolongada e frequente. Deixa eu ver aqui. Eles não apresentavam um posicionamento teológico claro, né, a respeito de Cristo, de Deus, né, ou seja, várias doutrinas, né, que são fundamentais à fé, eles não, tipo assim, realmente era meio que completamente negligenciado e não se tem muito conhecimento, né, de qual era a exatidão, né, do que eles pensavam, falavam sobre o assunto, se negavam, se rejeitavam ou se afirmavam, né, não se tem muita noção assim de algumas das doutrinas fundamentais, né, da fé, no caso do Evangelho. Mas basicamente assim, ó, quais são os pontos assim, né, que são terríveis, né, nessa seita? A questão é que o fundador dela, o David Berg, ele era um homem, né, completamente pervertido, né, um dissoluto assim. E o que ele estimulava? Né? Ele estimulava toda sorte de pecados na área sexual. Então, adultério era algo que era promovido pela seita, ou seja, dentro das comunidades lá, eles, tipo assim, eles estimulavam até que as pessoas, por exemplo, a prática do nudismo, sabe, né? Já ouviram falar das tals, né, praias de nudismo. Lá, a comunidade lá dessa seita, né, Meninos de Deus, eles praticavam o nudismo, assim, dentro da comunidade. E qual era o argumento que ele tentava, né, usar, assim, como bíblico, né, para querer dizer né, que as pessoas poderiam andar nuas e tal? É que eles dizem que as vestes elas vieram como consequência da queda, do pecado, né? E aí, então, uma vez que a pessoa que fazia parte da seita ali, ela estava, vamos dizer assim, livre do pecado, então ela poderia, né, voltar a andar como Adão e Eva e tal, e tá, né, digamos assim, poder andar sem roupa e tal. Mas tudo isso, na verdade, era só pretextos, né? Era tudo um pretexto para dar vazão a essa promiscuidade, né, essa perversão que havia, né, no coração, tanto dele como, né, das demais lideranças da seita. Então, assim, teve muita gente assim que foi ao longo né, das décadas, né, porque imagina, as famílias, né, começaram ali, né, casais, pessoas começaram a adentrar nessas comunidades, as crianças foram, né, sendo geradas e já geradas dentro das comunidades. Então imagina, né, tá ali uma criancinha que ela nasce e ela não conhece nada, ela só conhece aquela comunidade, ela não conhece o mundo de fora. Né, as pessoas, vamos dizer assim, de fora da seita eram chamadas, né, de os do sistema. Né, então tudo que era de fora da seita era chamada de sistema. Então, né, e eles eram os antissistema. Então, uma parte da doutrina dessa seita era justamente uma anarquia, ou seja, ser contra qualquer tipo de governo, ser contra qualquer tipo de hierarquia, a não ser, né, a própria hierarquia da seita. Né, essa tinha que ser respeitada. Né, mas agora, qualquer coisa de fora da seita era completamente desprezada. Então, assim, questão de impostos, eles não pagavam impostos. Jesus disse, né, para Pedro, né, quando Pedro chega lá para ele assim, né, mestre, né, aliás, ele nem chega, né, Jesus é quem sabe, né, que abordaram ele e fala, né, das dracmas lá e tal, né? Daí ele diz sim, né, Jesus é que puxa o assunto, né? Né, de quem, né, cobram, né, os reis, né, os impostos, tal, né? É dos filhos ou dos estranhos, né? Daí Pedro, dos estranhos. Então os filhos estão isentos, né? Mas, né, para que não os escandalizemos, né, vai lá, pesca, né, um peixe,
lá na boca do peixe tu vai encontrar, né, uma didracma, né, e dá ela. Aliás, era um stater, eu acho, ou uma didracma, agora não lembro exatamente. Acho que era um stater, que ela valia por duas didracmas. E dá por mim e por ti. Né? E aí, ou seja, Jesus nunca sonegou o imposto. E quando foi indagado, né, pelos deveres, né, tipo assim, devemos dar imposto a César, né, e tal. Aí, né, Jesus diz assim, entre dizer assim, sim ou não, né, se deviam pagar imposto a César, Jesus diz assim, dá aqui um denário. Aí deram, né, o denário para ele. Qual a face que está gravada aqui na moedinha? É a face de César. Então, dá a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, eles usavam, né, o dinheiro de César, né, toda a moeda de circulação de César, mas não queriam, né, pagar o imposto, né, queriam um pretexto. Né. E aí Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus em nenhum momento ele foi contra pagar impostos, né, foi contra a autoridade, pelo contrário, ele se submeteu à autoridade. Estava lá sendo julgado injustamente, mas estava ali, submisso à autoridade. Ele que era o Deus manifesto na carne, ele tinha autoridade sobre todos, mas ele, como homem, se submete, se sujeitou mesmo a um julgamento injusto, né, que o condenou à morte. Tudo isso por nós, né, para nos salvar. E então, assim, uma seita que ela vai contra, né, esses princípios de autoridade, né, só aí tu já tem, né, uma noção assim, de que é uma coisa completamente antibíblica, né, porque não leva em conta o exemplo e ensino de Jesus, não leva em conta também o que está ensinado nas cartas, né, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro falam sobre essa questão da autoridade. Vamos ler aqui Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 1 ao 7 diz assim, ó, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, o que nós temos aqui, meus irmãos? O princípio de que nós precisamos sim estar sujeitos às autoridades. A única situação onde nós desobedeceríamos e não acataríamos a autoridade, né, do governo, uma autoridade humana, é se essa autoridade estiver em confronto com a autoridade de Deus. Somente. Porque, no mais, toda vez que uma lei humana não estiver em oposição a uma lei bíblica, a lei de Deus, nós devemos sim estar sujeitos. Não importa se a gente concorda ou não, se a gente acha, né? Mas não importa o pretexto. Né? Não importa a argumentação. Se uma lei humana não estiver em oposição aos preceitos bíblicos, nós devemos sim acatar e nos sujeitar. E por fim, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Versículo 13 ao 17. Diz assim, sujeitai-vos, pois, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 17. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem,
tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Então nós temos muito claro isso na Escritura, que nós devemos sim estar sujeitos às autoridades. Agora, né, o David Berg, ele instruiu na sua seita que não, que deveriam estar em oposição, não se deveria mais pagar impostos, né, que tudo aquilo que era de fora da seita era algo mal, era algo ruim, que ele era contra todas as demais igrejas, né, tipo, para ele, ou seja, eles eram, né, a restauração, né, assim, a igreja de Deus na Terra, né, eram eles, né, ou seja, bem aquela característica, né, de seita, assim, exclusivista, né, é só nós e qualquer outro, né, não importa, assim, se não é do nosso grupinho aqui, é perdido, né. Desculpa, só uma coisa que eu perdi, eles se reuniam como se fosse, assim, uma comunidade fechada? Isso, uma comunidade fechada, né, era como se fosse uma aldeiazinha deles ali, né, um sistema fechado deles, né. Só que daí a questão, né, bom, eu vou entrar em alguns pontos já. Ele se autoproclamava profeta, né, só que ele lançou várias profecias falsas, né. Então, por exemplo, ele profetizou que o fim que o mundo, né, terminaria em 1993. Então, ele profetizou que em 93 ocorreria, né, o fim do mundo. E aí isso aconteceu, né? O mundo acabou em 93. Né? Minha esposa nasceu em 94. Né? Então, o mundo não terminou em 93. Ai, ai. Ele também profetizou a própria morte. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha só. Ele profetizou o final do mundo para 93, né? E ele disse que ele iria morrer em 89. Em 89. Provavelmente ele estava ali fazendo aquele cálculo ali de Apocalipse dos 3 anos e meio. Né? Então, 89, né? Daí 3 anos e meio depois, né? Daria em 93. Então, basicamente, ele deve ter feito esse cálculo ali, a questão da grande tribulação e tal, né? Ou seja, provavelmente ele deve até ter se colocado, tá? como as testemunhas lá que são mortas pela besta e tal, né? E aí, então então ele morreria em 89, em 93 o mundo, né, acabaria. Só que o que acontece? O mundo não acaba em 93 e ele mesmo não morre em 89. Ele vai morrer em 94. Ou seja, ele ainda ficou vivo para ver o cumprimento, aliás, o não cumprimento, né, da sua profecia. Ou seja, né, para que ele pôde testemunhar, né, as suas falsas profecias entrando em descrédito. Né? Eu creio que Deus permitiu, assim, sabe, né, manteve ele vivo até, né, ó, tu vai estar vivo, tu não vai morrer antes, né, de ser envergonhado, né, com o não cumprimento das falsas profecias, né. Então, falso profeta, né, e falso profeta não só por causa que as suas profecias não se cumpriram. Ele também é falso profeta por causa das suas más obras. Nós temos duas formas de identificar um falso profeta, meus irmãos. Uma delas é a questão do cumprimento ou não da profecia. Então, lá em Deuteronômio já nos instruía. Eu não vou abrir aqui o texto aqui agora, mas lá em Deuteronômio nós temos a instrução, né, de que se o profeta falasse algo e aquilo não se cumprisse, não era para ter temor dele. Não era um profeta de Deus, era um falso profeta. Falou na soberba do seu coração. É o que acontece com o David Berg. Mas tem um outro ponto que nós vamos saber quando um homem é um falso profeta ou não. Independente se aquilo que ele falou se cumpriu ou não, porque pode até acontecer de ele falar alguma coisa e à primeira vista, assim, até acontecer.
Quando vê até se cumpre algo, né? Olha, ó, se cumpriu aquilo que ele profetizou. Mas ele começa a ensinar falsas doutrinas, ensinar a servir um Deus que não é o Deus da Bíblia. Lá em Deuteronômio também falava isso, ou seja, se ele falou e se cumpriu o sinal que ele disse, mas ele vai lá e diz, né, para servir a outros deuses, é um falso profeta. As suas más obras também vão identificar se é um profeta de Deus ou não. Vamos abrir aqui em Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui, meus irmãos, está bem claro que nós vamos conhecer um falso profeta também pelos frutos, ou seja, pelas suas obras. E o David Berg, pelas suas más obras, isso por si só já seria suficiente para ele ser conhecido como um falso profeta. Mas ele também tem as falsas profecias, né, profecias não cumpridas, para também dar testemunho, né, de que era um ministro de Satanás, né, e não um ministro de Deus. O que acontece? Ele, como eu já disse, né, ele estimulava essa questão, né, do adultério, ou seja, dentro da seita ali, qual era o argumento dele? De que ele colocava assim, ó, o amor é o mesmo que sexo. Então, se nós devemos amar uns aos outros, o que ele dizia? Que as pessoas deveriam, então, ter relação sexual umas com as outras. E aí, ele estimulava, por exemplo, que os casais, né, dentro da seita, eles não deveriam, vamos dizer assim, ter aquela coisa de, é a minha mulher, é o meu marido, né? Ou seja, deveriam ter relação sexual livremente, com quem quisesse. Então ele estimulava esse tipo de conduta terrível, estimulava o adultério, estimulava a fornicação, ele estimulava a pedofilia. Isso somente após muita pressão, né, e perseguição da justiça, né, polícia e tal, que só na década de 90 é que a seita, vamos dizer assim, entre aspas, né, se retrata e dá vamos dizer assim, uma normatização que eles não deveriam mais praticar a pedofilia. Mas por praticamente 20 ou 30 anos, quase 30 anos, eles praticaram a pedofilia dentro da seita. Já comentei sobre o nudismo. Ele aprovava a sodomia, né, ou seja, o homossexualismo. Então, nessa, né, ou seja, né, entre aspas, né, amor, porque não tem nada de amor nisso aí. Né, isso aí como a gente já falou aqui outras vezes, né, como é que é um falso logismo, assim, uma semântica enganosa, né? Ou seja, se usa de uma palavra, né, uma palavra tão preciosa como essa, né, amor, mas se dá um significado maligno, né, se dá um significado demoníaco, né, para uma palavra tão preciosa como amor. Né? Então, dentro da seita, eles já permitiam, né, a questão do homossexualismo. Também, né? Além de todas as outras, né? Então, sodomia, nudismo, né, a fornicação, adultério, orgias, pedofilia, tudo isso eram coisas praticadas dentro da seita. E a situação dele, assim, ó, era tão terrível que o que acontece? Ele, antes de fundar a seita, ele estava, se eu não me engano, no segundo casamento. Ou seja, era um homem que ele já tinha
se divorciado, né, e já estava, né, casado. Ele tinha a esposa dele, ela tinha colocado uma regra, né, que eles só teriam relação sexual 2 vezes no ano. Então, né, esse foi uma das coisas. Tu vê, primeiro tu tem uma situação antibíblica, que é, imagina, né, um casal casado, né, ter somente 2 vezes no ano, né, o ato conjugal. Agora, aí ele vai, quando ele funda a seita, parece que essa coisa que estava reprimida, sabe, ele resolve, assim, usar, né, desse artifício, né, de ser o líder da seita para promover toda a sorte de promiscuidade. E aí, então, ele defendia, por exemplo, a poligamia, né, que um homem, né, poderia se casar, né, com mais de uma mulher. E na visão dele, né, o casamento era simplesmente assim, ó, eu quero me casar com uma mulher tal, aí eu digo para ela isso, eles iam lá, dormiam, né, tinham relação e estavam casados. Essa era a visão dele de casamento, né, ou seja, uma visão completamente distorcida, né, sobre casamento. E aí, então, nessa visão dele, né, distorcida, né, diabólica, né, sobre o que é o casamento, ele de fato, então, acabou lógico, ele não se casou na prática, ele só cometeu fornicação. Mas na visão dele, ele estava se casando, digamos assim, com várias mulheres. E não só mulheres, tipo assim, mulheres adultas, inclusive meninas. Teve uma menina que ela fez uma apresentação lá na Europa, né, isso da seita, ela foi dos Estados Unidos para a Europa, gravaram lá um vídeo, tipo um musical, assim, né, um vídeo de músicas e tal, e danças. E aí, ele viu o vídeo, gostou daquela menina, e ele disse assim, ó, eu quero que essa menina venha, né, para cá, onde é que ele estava. Não lembro se ele estava na Nova Zelândia, onde é que ele estava, né? Mas eu quero aquela menina lá. E aí, simplesmente, né, os pais da menina então, mandaram a filha lá pro David Berg. Quando ela chega lá, ele disse, ó, vou me casar contigo. E ela tinha 12 anos de idade. E aí, simplesmente, né, ela passa a ser, né, entre aspas, né, a esposa dele. Uma das. E, então, assim, né, sabe, uma coisa terrível, assim, sabe, tudo o que esse homem, né, tanto que ele praticou como ele ensinou, né, os membros da seita a praticarem. E aí, eles tinham então, né, as revistas, né, e umas espécies de, tipo como se fosse uma espécie de gibis, assim, né, onde eles iam, vamos dizer assim, usando aquilo para doutrinação. E teve uma das revistas, então, que ele ensina, né, uma forma nova de proselitismo, e que era um nome em inglês, né, mas traduzindo assim bem literalmente, né, para o português, seria uma espécie de pesca-flerte. Pesca-flerte. Esse era o nome, né, só que o nome dava em inglês, assim, né. Mas daí, assim, qual era a estratégia, né? Estratégia bem diabólica, assim. Especialmente as mulheres, mas também, em algumas situações, também homens, né, mas na grande maioria mulheres, convidavam outros homens para participar da seita em troca de relação sexual. Então, ou seja, elas se prostituíam, elas fornicavam com outros homens no intuito de atraí-los para a seita. E ele argumentava, né, dizendo que essa era uma forma de dar amor aos homens para que eles pudessem, então, conhecer o amor de Deus. Olha isso. Então, era a forma de atrair homens para a seita, ou seja, usava, então, da fornicação como um meio de atrair mais adeptos para a seita. E não só isso. Uma vez que eles estavam lá em comunidades, né, onde não tinha muitos recursos, né, também, então, havia a prostituição, né, das mulheres como uma forma de angariar fundos para a seita. Então, muitas vezes, né, não era só para conseguir mais adeptos, como também para conseguir dinheiro para a seita.
seja, estimulava a prostituição, literalmente, né? Vender, né, o corpo para conseguir dinheiro para a seita. Então, assim, é algo surreal, algo, sabe, não parece ser, sabe, ser verdade, sabe, que tenha, né, tido uma seita nesse padrão tão diabólico, tão perverso, baixo, né, como essa seita. E só para concluir, assim, né, além de ele é óbvio, né, então, uma vez com tudo isso, né, eles também permitiam, né, a questão de bebida alcoólica, né, na seita, até mesmo porque isso era um facilitador, né, para toda essa promiscuidade, né, que havia nessa seita. As situações bem terríveis assim também são na própria família dele, né, porque como ele estimulava a pedofilia, né, uma das mulheres, né, as quais ele acabou abusando, né, foi a própria neta, né? Né, e assim, ó, essa neta, né, ele também teve um filho, né, e esse filho, eu não cheguei a ver algo que ele tenha abusado o filho, mas ele estimulou que outras mulheres mais velhas tivessem relação com o filho dele. E ele queria que o filho e a neta dele se casassem e que fossem depois, né, tipo, da morte dele, que fossem aqueles que iriam liderar a seita no lugar dele. Então, olha só, além de ele abusar da neta, queria que a neta se casasse com o filho dele, dois tipos de situações que nem, tipo assim, biblicamente, meus irmãos. O que nós temos, né, na Escritura? Vamos abrir lá em Levítico. Levítico 18. Levítico 18 diz assim, ó, a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos. Aliás, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou nascida fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. Veja que só voltando aqui no versículo 10, né, ele aqui, né, ele já transgrediu esse mandamento aqui, quando ele manda, né, quando ele abusa da própria neta. Versículo 12, a nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são, maldade é. E não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã, para fazê-la sua rival, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida. Então, meus irmãos, isso aqui são princípios que vão tratar em relação a casamentos que não podem acontecer. E óbvio que também
em relação à própria nudez em si. Né? Ou seja, não é só em relação ao casamento, tá? Mas é também em relação ao simples contemplar a nudez. São todas situações onde, né, ou seja, o que é basicamente, né, é o ponto. A única nudez que pode ser vista, né, que um homem pode ver, é a da sua esposa. E a esposa, a do seu marido. Somente. Tudo mais, né, é pecaminoso, tudo mais é contra a lei de Deus. E o David Berg ali, né, ele dizia que não, a lei de Moisés é passado. Né? Ou seja, para ele, esses preceitos aqui já não valiam mais. Só que o que acontece, meus irmãos? Esses preceitos aqui, eles são morais, ou isso aqui é uma lei cerimonial que se cumpriu em Cristo, quando Jesus veio e tal? Isso aqui é uma lei moral. Uma lei moral que está em pleno vigor, meus irmãos. Então isso aqui rege até hoje o padrão. Não, e inclusive, se nós formos olhar o próprio Código Civil do nosso país, ele não vai em confronto a lei aqui de Deus. A lei civil do país de quem pode ou não se casar, ela está dentro deste padrão aqui. Então, né, por fim, ele era um homem, então, anti-família, né, David Berg, né, porque para ele, assim, pensa, ele não defendeu o matrimônio, né, a pureza do matrimônio, e sim até estimular o adultério, ou seja, ele era um homem que para ele, a família, né, era aceita, mas agora as famílias, né, os casais e seus filhos e tal, para ele, esses vínculos não importavam. O único vínculo que importava era o vínculo com a seita, era o vínculo com o movimento que ele havia criado. A isso ele chamava de família. Mas agora, né, a família que Deus estabeleceu, desde o Éden, essa família para ele não importava. Ou seja, ele era realmente, né, um ministro de Satanás, assim, que se opõe a tudo. Né? Ele se opunha à igreja, se opunha à família. As duas principais instituições que Deus, né, estabelece, David Berg, ele era um opositor, né, porque ele se opunha a todas as igrejas e ele se opunha à família. Né? Foi um homem que promoveu a destruição de muitas famílias. E a marca que ele deixou, assim, né, no povo dessa seita, assim, foi algo terrível, né? Porque aquelas pessoas que foram saindo da seita ao longo dos anos, inclusive, né, eu vi alguns relatos, assim, de mulheres que tinham nascido dentro da seita, né, e que depois saíram. Eles falam, assim, sobre a dificuldade, né, de sair, por quê? Porque tudo que eles conheciam era aquele movimento, eram aquelas comunidades. Aí eles saem sem, imagina, eles saem sem nada, sem saber, às vezes, o que fazer, não tem uma profissão, não tem estudo, não tem nada, porque ele era contra, né, escolas, contra a faculdade, contra, né, ou seja, todo o conhecimento que as pessoas poderiam ter era aqueles que eles poderiam ter através dele. Né? Então ele isolava completamente aquelas pessoas da sociedade. E aí, então, o sair da seita acabava se tornando algo muito difícil, porque a pessoa ficava toda perdida. Então, muitos daqueles que saíam da seita, saíam e iam para as drogas, saíam e iam para o alcoolismo, né, saíam, muitas vezes, né, iam para a miséria, né, porque não tinham nada, não tinham profissão, não tinham meio, né, de subsistência. Então, o nível de suicídio daqueles que acabavam saindo da seita era muito grande. Né, uma das mulheres que dá o relato ali, né, daquilo, da saída dela e tudo mais, ela fala que ela conheceu pessoalmente, tipo assim, pessoas com as quais ela conviveu, né, que ela conheceu, tipo assim, pessoas, né, que ela sabia o nome. Ela conhecia pelo menos 100 pessoas que tinham tirado a própria vida. Então, olha, sabe, os efeitos, né, terríveis, né, demoníacos, assim, dessa seita. Então, assim, olha, de todas as que a gente já viu muita seita terrível, hein? Mas essa, olha, ela está entre as mais diabólicas, assim, que a gente já pôde, sabe, abordar, assim, né? E o que acontece? Hoje lógico, ela já está, né, bem menor, né, basicamente, assim, já não existem mais comunidades, né, fechadas dessa seita.
né? Então, muito por causa, né, vamos dizer assim, muito por causa da própria justiça, né, que foi atrás, né, e imagina, né, tudo que estava, né, acontecendo, assim, o governo não poderia, né, tipo, simplesmente cruzar os braços, né, e em nome de uma liberdade religiosa permitir que fizessem todas essas atrocidades, né. Então, basicamente, as comunidades não existem mais, né. E óbvio que, uma vez que as pessoas não estão mais isoladas dentro das comunidades, né, e hoje o fluxo de conhecimento, né, é muito maior, né, então hoje, né, o número de pessoas adeptas, né, a essa seita é um número bem mais reduzido, assim, né. Tipo, como o único meio, né, de ter vamos dizer assim, uma noção, né, dos seguidores da seita é aqueles que são, tipo, inscritos eles têm um site, né, hoje, né, que é chamado, né, Família Internacional. Como é em torno de umas 3.000 pessoas que estão, digamos assim, né, que aderiram, né, a esse site e tal, subentende-se que é algo aproximado a isso os adeptos dessa seita hoje. Então é isso, tá? Basicamente, né, essa aqui é a seita chamada, né, os Meninos de Deus, né, ou também hoje conhecidos como Família Internacional. Né? Alguém tem alguma dúvida, assim, algum comentário a fazer? Sobre o trabalho deles, porque como eles estão lá, tirados lá, eles sabem eles Pois o que acontece? Eles, tipo, se isolavam, né, e meio que faziam uma comunidadezinha ali, tipo uma espécie de sítio, assim, né? Então era aquele, vamos dizer assim, aquela vida meio agrária ali, né? Provavelmente plantando alguma coisa, né? Ou, tipo, e também estimulando as mulheres à prostituição, né? Para conseguir dinheiro. A Bíblia para eles era só pretexto, né, para pegar alguma passagem, alguma coisa ali para tentar distorcer e se encaixar no padrão deles, mas a doutrina que eles seguiam de fato era por meio das cartas que o David Berg escrevia. Cartas de Mo. Cartas de Mo, isso aí. Ele se chamava, né, Moisés, né, a sigla Mo, né. Essa seria uma alternativa ainda, né? Sim, ainda existe, né. Inclusive nós temos aqui perto de nós, na verdade em Porto Alegre, assim como em Recife, teve 2 casos, o artigo 234 da lei, que é sobre cenas obscenas, literatura obscena, produzida pela própria seita, né? Que nem um pudor, eles foram embanados pelo Ministério Público. Né? Realmente as colônias já não tem mais, assim, isolamento, uma coisa, né? Mas existe ainda aquele assédio, assim, onde a pessoa fica subjugada pelo líder local. Não pode contrariar o líder, né? O líder, era exatamente como ele fez desde o início, sim, era. Ensinando, né? Que tipo, ele era, tipo assim, para eles, ele era tipo um profeta, né? Que traduzia ali o amor como a lei máxima. Né? A pregação do amor, assim, tem nada a ver com o amor vivo. E aquela época da revolução sexual, que é bem essa época. Exatamente. Woodstock, isso. E tal, a revolução sexual. Ele aproveitou todo aquele treinamento para chegar no Brasil, porque no Brasil tinha muitos adeptos na Bahia. O movimento bíblico do Brasil tinha até os secos e molhados, vai ter um pouco de uma mistura de um com o outro, outra cena brasileira da música do MPB, mais a música baiana, né? O axé, os carnavais deles lá, naquela época, eles caíram como uma luva, né? Então, na Bahia, eles eram uma colônia que, tipo assim, tem história lá, nem se menciona, assim, né? Tão graves que eram, que era violenta, assim, gesto, né? De pensar e falar. Né? Todo o Ministério Público e a polícia tinha aquela situação. Isso na Bahia antigamente, mas atualmente, tanto o Recife quanto o Porto Alegre começaram a ter esse acompanhamento do Ministério Público.
Sim. E também lá nos Estados Unidos, quando eles resolvem se de lá, o FBI estava na cola deles. Já tem um filme, parece, tem que procurar, que vai mostrar essa perseguição, né, da justiça norte-americana para o grupo dele. Uhum. O FBI também, né? Sim. Ele teve que fugir do país, senão ele seria preso. Tipo assim, ele já tinha mandado de prisão contra ele, assim, né? Então, por isso que ele acabou indo para outros países, assim, né, para escapar da cadeia, né? Bom, mas foram 30 anos que falou, né? Que ficou de quase 30 anos. Acho que eu não sei. Naquela comunidade que ele criou. Não, é que ele formou várias comunidades, né? Ele formou centenas de comunidades. Né? Porque pensa, olha só, ele funda lá entre 67 e 69, é quando ele dá início, né, a seita. Em 73 chega no Brasil. Em 82 ele já tinha quase 500 mil adeptos da seita no mundo. Então, tipo assim, era muita gente. Provavelmente aqui eu creio que era o auge da seita, foi ali. No início da década de 80 foi o auge, porque depois, óbvio, né, começou cada vez, né, uma pressão maior, tanto por parte das igrejas, né, tipo, combatendo, né, como também por parte da justiça, né, indo atrás, né, das lideranças e tal, né, e tanto que daí no início de 90, né, ou seja, 10 anos depois, né, desse momento que está no auge da seita, 10 anos depois eles têm que, eles lançam as normativas lá, que, né, tipo assim, proibindo a pedofilia e tal, né, dentro da seita, e por fim, eu não lembro se foi ainda eu não lembro se foi na década de 90, mas eu acho que foi ainda na década de 90 que eles acabaram com que eles, digamos assim, tiveram que terminar com as comunidades, assim. Né? Então é isso. Aquela questão que eu tinha pedido do filho dele e da neta continuarem, né? A seita. O que aconteceu, assim? Tipo, o filho dele a neta, alguns deram relatos, assim, de que ela chegou, tipo, meio que a enlouquecer, assim, né? E o filho, a neta, isso, e o filho, ele saiu da seita, tipo assim, ele e a esposa dele, porque ele chegou a se casar dentro da seita, daí, né? Só que, por fim, ele resolveu sair da seita junto com a esposa dele, e ele tentou levar uma vida normal. Só que onde ele ia, né, lógico, ele ficou conhecido, né, era o filho do David Berg e tal, né? Então não tinha onde ele ia, as pessoas conheciam ele. E dizia assim, cara, tu tem que denunciar, tu tem que, né, falar de tudo aquilo que tu sabe, né, e tal. E só que ele, né, ele cresceu naquilo, cheio de abuso, ele, na visão dele, ele queria só esquecer o passado, sabe, não queria revolver aquilo tudo de novo. É óbvio que a gente sabe que sim, por um lado ele tinha, né, o dever de denunciar, mas por outro lado, sabe, ele estava naquela coisa assim, todo perdido, todo, né, querendo, né, tentar reiniciar, né, a vida dele, assim, fora da seita, né, e tal. E por fim, então, ele ainda novo, né, ele começa a ir atrás da mãe dele, né, que o David Berg tinha... ela chegou a fazer parte do início da seita, mas depois, né, eles se separaram, assim, né, e ele não conhecia, daí não sabia mais o paradeiro da mãe dele, ele tentou ir atrás dela, e nessa ida atrás da mãe dele, ele consegue encontrar uma das babás dele, da época que ele morava com o David Berg, e uma daquelas que tinha, vamos dizer assim, sido orientada pelo David Berg a abusar dele, e ele vai, mata ela, e depois tira a própria vida. Isso aconteceu com o filho do David Berg. Então, assim, é só o diabo, assim, botando a mão dele em tudo, né, que esse cara fez, assim. Realmente o ministro de Satanás, assim, né, ao pé da letra mesmo, assim. Eu vejo uma promiscuidade, libertinagem, sexual, né, é uma coisa totalmente desnecessária. Sim. Não, e assim, ó, só pra gente concluir com tem uma palavra aqui em 2 Pedro, capítulo 2. A gente vai ler esse capítulo e meus irmãos, assim, ó, vocês vão ver como este capítulo se encaixa
sabe, em vários aspectos ali, vai se encaixar como uma luva sobre este homem, né, sobre David Berg. E as demais lideranças, né, da seita, assim, né. Só por 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao... A gente vai lendo aqui, acho que a gente vai até o final do capítulo. Ó, diz assim, ó, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, né, David Berg é um desses falsos doutores, né, falsos profetas que se levantou, que introduziu, né, encobertamente heresias de perdição, negando o Senhor. Né, por tudo aquilo que ele fez, né, ele negou o Senhor. Versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, né, ou perdições, né, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então imagina, olha quantos, né, que seguiram, né, essa maneira, né, perdida, né, dissoluta. Né, e imagina alguém que acha que eles eram cristãos. Imagina, né, o quanto, como diz aqui, né, o caminho da verdade seria blasfemado. Né? Versículo 13, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia. Tá vendo? Olha só, o que o texto está dizendo? Que Deus sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas aí olha o que diz o 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia. O David Berg é um destes, meus irmãos, que principalmente, segundo a carne, andava em concupiscências de imundícia. Né? E olha só, e desprezam as autoridades. Outra coisa, né, que ele fazia, desprezava as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Receberão o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Olha o versículo 14, meus irmãos. Tendo os olhos cheios de adultério. Olha só como isso aqui, sabe, se encaixa assim, uma luva nesse falso profeta. Né? Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porquanto, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com a concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Vê, olha só,
Olha como é exatamente a característica dessa seita, né? Engodam, ou seja, eles enganam, né? Eles atraem para uma artimanha, né? Por meio do quê? Por meio das concupiscências da carne, ou seja, dos desejos da carne, das cobiças da carne, com dissoluções. Ou seja, justamente, né? Tipo assim, a parte doutrinária, né? As heresias da seita justamente era estimular a concupiscência da carne, estimular a dissolução. E por meio disso era, né, que ele engodava as pessoas. Né? Olha o 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Vamos ler até aqui. Né? E então, assim, esse texto, sabe, se encaixa, né, como uma luva nessa situação, né, do David Berg, dessa seita terrível, né, dos meninos de Deus. Né, que de Deus não tinha nada. Né, eram meninos, infelizmente, né, meninos de Satanás. Né. Mas, é isso, irmãos. Aqui a gente conclui. Tá? Os irmãos se coloquem em pé. Vamos orar ao Senhor. Luiz, Pai amado, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu nos resgataste, porque pertencemos a Ti. Eu peço, Senhor, a Tua graça, Pai, sobre os nossos corações. Peço, Senhor, que Tu nos mantenha firmes na Tua verdade, firmes na Tua palavra, Senhor. Que jamais sejamos enganados, jamais sejamos engodados, seja por homens falsos, seja, Senhor, pelo nosso próprio coração. Senhor, nos livra do engano, nos livra do pecado, Senhor. Mantém-nos firmes em Ti, Senhor, buscando a santificação. Tua palavra diz, Senhor, que o leito sem mácula é algo honroso. Mas agora, os adúlteros e os fornicadores, Tu os julgarás. E nós pedimos, Senhor, guarda o nosso leito, Senhor. Guarda o leito, Senhor, de cada casal. Guarda, Senhor. Que estejamos todos sem mácula, Senhor. Que sejamos, Senhor, aperfeiçoados em santidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos cada vez mais, Senhor, aonde nós precisamos mudar, aonde precisamos ser aperfeiçoados, do que nós precisamos nos arrepender. E que nessa área, Senhor, da fornicação, do adultério, Senhor, nós sejamos, Senhor, livres por Ti, Senhor. Dá-nos força, dá força, Senhor, a cada homem, a cada mulher aqui, Senhor. Tanto aos casados como aos solteiros, Senhor. Todos, Senhor. Todos tenham, Senhor, a força em Ti, Senhor, para resistirem ao pecado, Senhor, para nos mantermos puros, para não cedermos a qualquer engano do pecado. Essa é a Tua vontade, Senhor, a santificação. Que nós venhamos a nos abster da fornicação. E nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.